Numa distribuição Fox Filmes do Brasil, apertem os cintos, o piloto sumiu. Versão brasileira, Herbert Richards. Você ainda vai ouvir durante muitos anos a minha voz apresentando filmes da Herbert, filmes e séries. Foram 24 anos trabalhando para a empresa. Mas o que você talvez não saiba é que quando eu cheguei a Herbert em 1974, no início, havia um apresentador que eu sempre gostei e gosto até hoje, e você ouve a voz dele até hoje. O nome dele é Mariano do Blaziewiks. A gente tem a intenção, a dedução de que se o Mariano é o apresentador dos filmes da Herbert, ele colocou o quê? O do Blaziewiks como um gatilho para poder falar de dublagem? Não, mas é o sobrenome dele, do Blaziewiks. Uma das pessoas mais camaradas com quem eu já pude conviver, agradável, sempre bem-humorado, sempre muito bem arrumado, magro, sempre estiloso. Era um companheiro de trabalho muito gentil. Pena que a nossa convivência era muito curta. Quando nós chegávamos para dublar, ele já havia feito a apresentação dos filmes, aquilo que eu viria a fazer depois dele. E aquela voz dele me encanta. O Mariano era locutor da Rádio Relógio, que era uma instituição carioca. O carioca se orientava pela Rádio Relógio, seja para trabalhar, seja para o táxi, seja para ir para a escola. A Rádio Relógio tinha um contador eletrônico. E o Mariano fazia as locuções entre as horas, era a hora certa de minuto em minuto. E uma das propagandas que ele lia a voz, não tinha propaganda gravada, era tudo lido. Daí essa importância que eu dou sempre sobre a leitura em voz alta, que é tão necessário para todo mundo, para qualquer pessoa que use a voz para trabalhar. A leitura em voz alta é uma arma poderosa de convencimento, para emocionar, para convencer pessoas. E ele era um locutor. Uma das propagandas que ele lia ao vivo e que eu gostava muito era: depois do sol, quem ilumina a sua casa é a Galeria Silvestre, ao terceiro sinal longo, 7 horas, 1 minuto. Mas não precisava falar, porque vinha uma voz eletrônica dizendo. Ficava um barulhinho eletrônico, tec, 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 o tempo todo, e ele acabava de falar e a voz dizia: 7 horas, 1 minuto, 15 segundos. Depois do sol, quem ilumina o seu lar é a Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Depois ele saiu da rádio e ficou trabalhando só como apresentador dos filmes da Herbert Richards. A minha apresentação predileta do Mariano é a do Havaí 5-0. Vocês vão ver agora a abertura. É um fascínio. Sempre eu ponho esse filme, que vocês vão ver daqui a pouco, para ouvir a voz dele apresentando, mas a minha predileta de tudo que ele já apresentou, essa é a que me encanta e que eu esperava para poder ouvir. Não havia chance de eu perder a abertura do seriado Havaí 5-0. Havaí 5-0. Eu amava aquilo, aquele catamarã, e ele Havaí 5-0, estrelando Jack Lord. Era simplesmente espetacular. Eu tenho muita admiração. Um dia eu falei para o Herbert: você perdeu o seu embaixador. Mariano do Blaziewiks era o embaixador da Herbert Richards. Ele não se afastou porque quis ou porque o Herbert quis. Ele teve um problema de saúde e achou melhor se afastar. E está bem, graças a Deus, está trabalhando, mas não voltou mais lá para fazer as apresentações. E aqui eu dou um pedacinho de algumas das apresentações dele, a começar por essa, de um filme que eu dublei
interpretando o ator Peter Finch. Eu dublei o Peter Finch em 2 filmes, esse Além do Horizonte e também no filme Network, um filme com texto de Paddy Chayefsky, um texto maravilhoso. Ele faz um papel de um apresentador de TV que fica possesso com o poderio de Wall Street, as empresas comprando as empresas americanas, o capital, o capitalismo selvagem, e ele chamava o povo americano para ir para a janela para poder protestar. Saiam de suas casas, protestem, mostrem sua raiva, mostrem o seu ódio, e ele tinha um surto e desmaiava diante da plateia. O programa era ao vivo, o filme era espetacular. Pelo amor de Deus, eu não sou Moisés, e a voz me disse, eu também não sou Deus, e o que tem a ver com isso? E então a voz falou, não estamos falando sobre a verdade eterna, ou a verdade absoluta, ou a última verdade. Estamos falando da temporária e transitória verdade humana. Eu me lembro que quando eu acabei de fazer esse filme, eu estava exausto. Sabe, quase sem voz. Eu passei o dia inteiro dublando e à noite eu tinha que ir para a Rádio Jornal do Brasil apresentar música clássica. E esse filme acabou. Aliás, sobre dubladores que terminam filmes exaustos, eu vou mostrar alguns trabalhos em que eu vi o profissional se desmanchando ao longo do dia. Era muito comum nos estúdios da Herbert e outros estúdios, principalmente aqueles que tinham estúdio acarpetado, gente deitada no chão, relaxando, sabe? Fazendo o braço de travesseiro para poder dar uma relaxada. Eu vou falar para vocês os filmes que eu vi isso e os atores, os dubladores, inclusive eu, que já fiz muito isso. Tá bem? Tchau.